Em 3, 2, 1, o podcast Face to Face. Três, dois, um. Começou mais um Pod Face to Face. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a você aí do outro lado por estar com a gente mais uma semana, né, Adriano? Com certeza, galera. Essa semana está muito especial. Mas antes de eu dar spoiler sobre o nosso convidado de hoje, a nossa convidada de hoje, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, curtisse, ative as notificações aí, que isso é muito importante pra gente. A nossa convidada de hoje, ela é muito especial e queridíssima pelo público, né, Thalita? É isso mesmo, ela é uma mulher inteligente, ela é apresentadora, ela é locutora, comunicadora, psicóloga, apresenta o A Tarde é Nossa na Rádio Liberdade, ela que traz as melhores reflexões da rádio brasileira. Eu estou falando dela, Cláudia Gandra. Cláudia, muito obrigada, viu, gente, por aceitar obrigada. nosso convite. Imagina, depois de uma apresentação dessa, o que eu vou dizer? Eu que agradeço demais da conta pelo convite, é um prazer imenso poder compartilhar com vocês um pouquinho da história do rádio, né, e do dia a dia. O prazer é todo nosso. Cláudia, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você e sobre a sua história no rádio. Como que começou a Cláudia na comunicação? Nossa, menina, a Cláudia na comunicação é uma história engraçada. A Cláudia teve que apanhar muito para entrar para a comunicação. Eu tinha por volta de 13, 14 anos. Eu sou natural de Omolevade, interior, fica 110 quilômetros aqui de Belo Horizonte, né? Uhum. Então eu tinha cerca de 13 para 14 anos quando eu tirei o segundo grau no interior. E naquela época minha mãe queria que eu procurasse alguma coisa para fazer. Tipo assim, você já formou, vai procurar o que fazer, vai trabalhar, né? E aí eu queria fazer um estágio no escritório de uma rádio que tinha em João Molevade, naquela época era Tiradentes Globo, nem existe mais, né? Que hoje é a Rádio Globo AM, em alguns estados ainda tem, mas aqui no estado de Minas Gerais não tem mais. Então, eu fui procurar, né, esse estágio no escritório da Rádio Tiradentes Globo, que até então, naquela época, a minha mãe era conhecida do gerente da emissora. Então ela pediu, era Elmar na época, pediu para ele se tinha alguma vaga no escritório para que eu pudesse tipo assim, conviver um pouco mais, né, com a vida profissional, né, as coisas que aconteciam no dia a dia. Eu tinha formado magistério, mas também tinha um pezinho ali na contabilidade, secretariado, porque a Escola Municipal de Omolevade oferecia isso. E aí, naquela época, o Elmar falou que não, que infelizmente o escritório não estava aberto a estágios, mas que eles estavam fazendo digamos assim, uma seleção, né, para pessoas que tivessem interesse em fazer locução na rádio naquela época. Então tinham 49 candidatos e eu comecei a fazer pirraça, falando que eu não ia fazer, que não era minha vibe, que eu não queria mexer com aquilo. E aí a minha mãe falou, vai sim, porque filha minha não escolhe trabalho, se for isso que apareceu, é isso que você vai fazer. Aí tomei uma surra na porta da rádio. Te bateu? Literalmente bateu. Bateu sim. Eu lembro que eu fiquei com o bumbum todo roxo. Uma surra de chinelo. Fui lá fazer o tal do teste. As mães das antigas, né? Pois é, o negócio não era fácil, não. Só de olhar pra gente já saía quebrando, né? Aí eu acho que porque eu não queria passar na época, né? Eu tava muito tranquila. Tinham 49 candidatos e eu acabei passando. No meio dos 49 candidatos. Tinha homem, tinha mulher, tava tudo bem misturadinho, né? Como diz minha mãe, passou com couro quente. Passou com couro quente. E aí eu comecei a trabalhar em rádio, foi um mês de dezembro, eu achando que ia passar Natal, Réveillon no interior de Minas Gerais, Dom Silvério, né? Aí pronto, chegou um telefonema, vem trabalhar. Eu fui trabalhar. O primeiro desafio meu em rádio, eu me lembro hoje, foi um carnaval que a gente teve que cobrir, que em João Molevade tinha escola de samba, tinha desfile de carnaval. Nós tivemos que cobrir esse carnaval, porque eu entrei para o departamento de jornalismo na época, né? Eu fazia o Globo Girando com a Notícia, um noticiário curtinho, que a Tiradentes Globo tinha na época, né? E eu fui juntamente com o restante dos locutores da emissora, fui muito bem acolhida. E assim, eu me lembro que foi uma época muito difícil, porque eu não tinha em quem me inspirar, porque não existia mulheres em rádio, né? Você foi uma das pioneiras, né, na época? Fui sim, inclusive aqui em Belo Horizonte. Quando eu vim pra cá, eu já tinha 11 anos que eu fazia rádio em João Molevade. Quando eu vim pra Belo Horizonte também praticamente não tinha mulher em rádio.
né? Então foi um desafio muito grande. Em cidades de interior a gente era muito discriminada, né? As pessoas olhavam a gente assim com um olhar um tanto quanto discriminativo, porque a gente era tido como pessoas mais liberais, até porque a profissão requer isso da gente, né? Então foi um desafio muito grande. Naquela época você já era mais ligada já ao rádio, ou você meio que caiu de paraquedas, igual você... Caí de paraquedas mesmo. Eu não sabia, eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio, né? Eu não sabia como funcionava. Eu me lembro que o teste, quando eu fiz, era um teste de leitura jornalística, né? E também a gravação de alguns comerciais. Era isso que era o teste que eles aplicavam na época. E eu toda a vida tive uma leitura muito boa. Isso aí eu agradeço até aos meus professores, né, do ensino fundamental, ensino médio. Eu toda a vida tive uma leitura muito boa. Então, até acredito que talvez tenha sido por isso, né? Mas eu nunca tive intenção de trabalhar em rádio, nunca tive intenção de me movimentar no mundo da comunicação, não. Meu sonho sempre foi fazer o curso de Direito. Eu sempre tive o sonho de fazer Direito e nunca fiz. Só tá enrolando. Interessante. E assim, parabéns pra mamãe que deu o couro e você pra entrar na rádio. Deu um tapinha, né? Deu oportunidade pra nós ter uma grande locutora aí das rádios, né? Poder ter o privilégio de ouvir sua voz. E Cláudia, conta pra gente assim, os maiores desafios que você enfrentou trabalhando em rádio. Você citou aí pra gente que por ser mulher você enfrentou muitos desafios. Você lembra quais foram os principais? Nossa, lembro demais. Como eu comecei numa rádio AM pra mim, naquela época, que hoje a gente praticamente não tem rádio AM mais, né? Mas rádio AM pra mim naquela época era uma escola de rádio. Foi como se eu estivesse entrando para um curso de rádio. Então ali na rádio AM eu aprendi tudo. Tudo que hoje eu sei em rádio, o alicerce foi ali da rádio AM. Então eu aprendi a operar. No departamento de jornalismo a gente aprendeu a entrevistar, porque a gente tinha que fazer coberturas, igual foi essa cobertura do carnaval. João Molevade era uma cidade que na época tinha muita greve na Bel Mineira, a gente tinha que cobrir greve, né? Quando tinha debate político, a gente tinha que fazer debate político, cobrir eleição. Então, assim, uma série de coisas a gente foi aprendendo. Depois eu fui para a rádio FM, mas quando eu cheguei na rádio FM, eu já estava levando uma bagagem muito grande da rádio AM. Porque rádio de interior não tem muito funcionário. Então, se vira nos 30. Tipo assim, tá precisando gravar um negócio ali, o operador não veio, o operador tá no ar. Se vira ali, grava ali para mim. Então, a gente tinha que se virar, né? Então ali eu fiz operação, a gente aprendeu a gravar, eu fiz programação, e naquela época ainda era disco de vinil, né? O pessoal da Liberdade costuma brincar comigo, diz que eu sou da época da Celi Campelo, que tocava Estúpido Cupido no vinil e compacto ainda, aqueles disquinhos menorzinhos, né? E realmente é verdade, eu passei por isso. Então assim, eu considero a rádio AM, uma escola de rádio. Mas assim, não desfazendo também das muitas coisas que eu aprendi no interior com meus colegas de rádio, né? Por onde eu passei também, que foi a Rádio Alternativa, de João Molevade, posteriormente a Tropical FM, em Dionísio, e depois vim pra cá, pra Belo Horizonte. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha o quê? Uma estrada de 11 anos no rádio. Muito bom. Já. Mas cheguei novinha. Chegou novinha. No interior, igual você falou, começou no AM lá atrás, tipo, os debates eram mais acalorados antigamente, sim, né? Então sim. Você deve ter pegado muito, como diz, rabo de foguete naquela época, né? Sim. Que as situações, tem alguma situação que aconteceu no interior ainda, falando lá de trás, uma situação inusitada, alguma coisa assim? O que te marcou, né? Assim, eu trago comigo muitas lembranças gostosas do rádio, sabe? Nós passamos por muitos debates acalorados, né? Até porque a política em João Molevade, ela era bem acirrada. Ela é bem acirrada. Foi aquela época que o Partido dos Trabalhadores estava em ascensão, entendeu? Então, assim, foi uma época que nós pegamos, assim, digamos assim, de muita coisa complicada, muitos conflitos, né? Então, assim, nós tínhamos uma equipe muito legal e tínhamos mediadores no meio desses debates políticos também, né? Então, assim, eu não tenho, assim,
uma situação mais inusitada, porque sempre os mediadores, eles tiravam a gente da saia justa, né? Sempre tinha aqueles mediadores que tiravam a gente da saia justa. Mas, assim, eu tenho, assim, lembranças maravilhosas, igual, por exemplo, programas de criança. Foi uma coisa que eu trouxe comigo, aqui na capital eu nunca mais fiz, porque aqui em Belo Horizonte as emissoras de rádio, elas não têm o costume de ter o programa infantil, e eu comandei programa infantil tanto na rádio AM quanto na rádio FM, por 11 anos. Mas não tinha criança vocês não conversavam com as crianças? Sim, não? Conversávamos, sim. Inclusive... Mas era estranho, né? Não, tipo assim, estranho assim, porque você nunca sabe o que a criança às vezes ela vai falar. E ela é muito sincera. Né? Muito sincera. Você pergunta, ela vai falar na lata. Então, assim, não tem aquele receio, será que eu deixo a bicha pra ela? Mas eu acho que as crianças do interior daquela época, eu não digo hoje, porque hoje a criançada tá terrível, né? Muito pra frente. Hoje. Mas elas eram bem retraídas. Então a gente fazia tanto o programa dentro do estúdio, quanto o programa de auditório, que a gente procurava levar para as escolas e também para os bairros, né? Aí era uma coisa assim, bem improvisada, tinha um caminhão de som, que a gente fazia a transmissão na época através da rede elétrica, né? Hoje é tudo modernizado, né? Hoje é bem mais fácil para fazer esse tipo de transmissão, mas naquela época era bem arcaico e a criança, ela tinha, a comunicação dela com a gente era mais assim, para pedir uma música, quero oferecer para minha mãe, tipo... Show da Xuxa. Mas igual você falou, antigamente as crianças eram mais retraídas. Eu lembro quando chegava a visita lá em casa, eu escondia. Hoje em dia a visita chega, a criança é a primeira a atender essa visita. Sim. Eu tô pra frente. É verdade. Com a era da tecnologia, da globalização, né? As crianças ficaram bem mais pra frente. E assim, aqui em Belo Horizonte nunca teve. Então foi uma coisa que eu trouxe comigo, uma coisa muito agradável da cidade de interior. E a experiência também no meio jornalístico, por incrível que pareça, eu acho que eu fui uma pessoa muito abençoada, sabe? Porque eu tive grandes profissionais do meu lado, mesmo no interior. E muitos deles hoje atuam aqui em Belo Horizonte, em rádio aqui em Belo Horizonte. E assim, a gente, apesar de regular a idade, a gente vai compartilhando um com o outro. E a gente teve que, tipo assim, se vira nos 30, aprender, né, a fazer aquilo que a gente não tinha contato e nós não tínhamos, digamos assim, os dinossauros do rádio do nosso lado, porque essas pessoas naquela época estavam todas em São Paulo, no Rio de Janeiro, e a gente estava na cidade de interior. Embora fosse uma emissora do Sistema Globo de Rádio, a gente tinha um coordenador que era aqui de Belo Horizonte, que era o Reginaldo Gomes na época, mas ele ia muito pouco em João Molevade. Então, tipo assim, o que a gente aprendeu, a gente teve que realmente se virar, né? E ouvindo outras emissoras para, através delas, aprender aí as coisas que a gente aprendeu na época. E o bom de ter começado em emissora do interior é que você colocar a mão na massa de tudo, né? Então você sabe desde o que está na frente e desde o que está atrás, os bastidores que às vezes o pessoal não faz ideia de como é que seja, né? Com certeza. Nossa, mãe, isso é o que eu disse no início. Para mim, foi uma escola de rádio, porque ou você aprende, ou você aprende. Na raça, né? Como você falou no início, que não tinha nenhuma mulher na época, assim, para você se espelhar. Como que você fez, assim, para poder... Tem que fazer. Quem que eu vou me espelhar? Como que eu vou fazer? Pois é. Eu não tive alguém, tipo assim, para me usar como espelho. Eu realmente não tive. Eu procurava me espelhar nos homens, né? Procurei me espelhar muito na época nos homens. Então, tinha um locutor, que é o Geraldo Cardoso, acredito até que hoje ele já esteja aposentado, porque deve estar aí com a idade por volta de uns 70 anos. Ele era muito romântico, então ele fazia as canções do Roberto e a história de cada um. E foi um dos primeiros programas que eu fiz no rádio também, né? O Sistema Globo tinha um programa direcionado em todas as emissoras da rede, né? Para o Roberto Carlos. E nesse programa a gente lia a carta dos ouvintes. E era interessante que os ouvintes, eles compartilhavam com a gente a vida amorosa deles, né? E foi daí que eu fui, tipo assim, meio que fazendo a minha face no rádio. Porque aí eu comecei a gostar muito de reflexão, gostar muito de mensagem, porque eu tinha que, às vezes, interpretar aquelas cartas, né? Sim. Aí eu fui aprendendo. Na verdade, eu realmente não tive um espelho. Quando caí em Belo Horizonte, a situação foi praticamente a mesma.
Porque em nenhuma rádio de Belo Horizonte naquela época, em 1996, não tinha mulher. Nenhuma rádio tinha mulher. Né? Você tem uma identidade muito forte também na rádio, Cláudia, de todas as rádios que você passou, que é esse tema mais reflexível, você fala mais pra dona de casa, né? Sim. Da onde que veio essa identidade sua? Porque Cláudia Gandra, quando fala seu nome, né? Todo mundo já vê as melhores reflexões, ela fala pra mim, eu me identifico com ela. Como que você criou essa identidade? Então, eu acho que pela Rádio AM, pelo programa As Canções do Roberto, a História de Cada Um. E eu toda a vida fui uma pessoa, apesar de quem está do outro lado ouvindo rádio achar que não, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Eu toda a vida fui muito introspectiva. Então eu lia muito, eu gostava muito de mensagem, gostava muito de reflexão. Até acho que isso, posteriormente, né, me levou a fazer o curso de psicologia, né, desse autoconhecimento, dessa possibilidade de lidar com o interior do ser humano. Eu acho que foi daí que eu tirei essas reflexões. E eu gostava, por mais tímida que eu era, eu sempre gostei muito de interpretar. Isso vem desde a época da escola. Eu gostava de teatro, né? Quando tinha aquelas gincanas que a gente tinha que fazer interpretação, às vezes alguma peça teatral que os professores mandavam a gente ensaiar, eu sempre estava na frente. Era o tipo de coisa que eu gostava. Entendeu? Então eu acho que veio disso aí, do dia a dia, da forma que eu fui criada, né? E do rádio AM. Foi moldando, né? Não parece também que ela era tímida. Não parece. Não parece. Você tenta trazer um pouquinho da psicologia para suas reflexões? Se eu levo a psicologia, sempre. Sempre que eu vou escolher alguma mensagem, porque eu tenho comigo, veja bem, porque o rádio, ele tem uma série de dinâmica, né, que a gente precisa seguir, né? Então tem a parte interior do rádio que a gente precisa estar ali atento a tudo, tocar a vinheta na hora certa, tocar a música que está programada na hora certa, né? É a estrutura do rádio, digamos assim. Mas eu sempre trouxe comigo essa questão do que você falar para o ouvinte. Houve uma época que eu fazia rádio FM em João Molevade, que a rádio ela não propiciava muito essas questões de reflexão. Isso era mais de rádio AM naquela época, porque a rádio FM que eu fiz lá era uma rádio muito jovem, né? Então, eu sempre tive muito cuidado com tudo aquilo que eu falava. E às vezes eu tinha até medo, porque eu sabia que, apesar de ser uma rádio de interior, a gente estava falando para muita gente. E você estando ali ao vivo, você falou, acabou. Pensa no que você fala, você saiu da sua boca, não tem como voltar. E pior ainda, se você ficar tentando corrigir, aí já era. Foi virando uma bola de neve. Exatamente. Aí só vai se complicando. Só vai se complicando. Então, assim, eu sempre fui muito introspectiva e sempre prestei muita atenção nas coisas que eu falava. Isso veio de alguns coordenadores que eu tive, né? No decorrer dos anos, alguns já até faleceram, igual o caso do Zancar, do Claudinei. Eles sempre falavam, se você não tiver nada para falar, fala o nome da música na hora certa, já tá bom. Entendeu? Então, assim, eu sempre prezei pela palavra que saía da minha boca. Porque quando você fala alguma coisa errada no rádio, se você tentar corrigir, eu penso que a situação ela fica pior para o seu lado, pelo seguinte, às vezes, o erro que você cometeu, a pessoa que está do outro lado nem percebeu. E no que você vai tentar corrigir, a pessoa fala assim, uai, mas espera aí, você acaba tentando ouvir... É tão dinâmico. Exatamente. Entendeu? Então, assim, você me perguntou como eu uso a psicologia dentro do rádio, né? Isso. Eu sempre acho que o ouvinte não está preocupado com a vinheta que ele está ouvindo. Se a música que vem depois é lenta e a vinheta que você tocou é uma vinheta mais para cima. Isso aí são questões que a gente que é do rádio, né? As pessoas que trabalham dentro do rádio, elas observam muito. O ouvinte não. Muitas vezes ele nem sabe o que é aquilo, o que é uma vinheta que você tocou, entendeu? Agora, eu até acho que ele sabe mais depois das questões das redes sociais, né? Dos programas que são transmitidos aí através do YouTube, porque às vezes as pessoas falam, roda a vinheta, e a pessoa se atenta para aquilo. E como o meu público sempre foi dona de casa, eu procurei me atentar a descobrir o que o ser humano gostaria de ouvir através do rádio. Né? E eu sempre tive assim, a impressão, e eu acho que uma impressão correta, que o ser humano não está preocupado, digamos assim,
com a vinheta que você tocou, não está preocupado muitas vezes nem com a notícia que você deu. Ele está preocupado com o que você falou, se aquilo vai afetar ele de alguma forma. Entendeu? Porque se o jornalismo chega e dá uma notícia que não vai te afetar de forma nenhuma, você não presta atenção naquilo. Porque meio que não faz sentido para você. Não faz sentido para você. Né? Então, assim, o que interessa ao ouvinte é uma notícia que vai afetá-lo de alguma forma, uma fala do locutor que vai afetá-lo de alguma forma, se naquele instante ele está triste, se você trouxe alguma coisa para acrescentar na vida dele de alguma forma. Entendeu? Eu acho que o ouvinte, ele se atenta muito mais a isso. Né? É como se fosse um conselho dentro da reflexão. Dentro da reflexão. Como se fosse amiga, ele passa um conselho subliminar dentro da reflexão. Exatamente. É tipo assim, você precisa estar atento àquilo que a pessoa quer ouvir naquele momento. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que o mundo já anda tão cheio assim, de coisas ruins, né? E a gente que tem um microfone nas mãos, a gente deve usá-lo para levar uma palavra de otimismo, alguma coisa de boa. E você entrar na casa de uma pessoa sempre para estar levando uma coisa ruim, não é legal. Não é legal. Né? Mas o pessoal te mandava carta, né? Sim, sim. Então, imagino que grande parte do pessoal ficava meio que ansioso esperando a hora da cartinha, que às vezes, ou ia ter alguma carta que às vezes ia servir para ele indiretamente de algum problema que alguém estava passando. Então acho que você também via isso com mais carinho também, não é? Como é que era esse retorno que você tinha quando você estava lendo as cartas, depois que você lia e dava o conselho? Então, é engraçado que hoje eu trago aquele momento da carta, que hoje em dia as pessoas não escrevem carta mais, né? Mas eu trago aquele momento da carta para o áudio do WhatsApp. Né? Porque as pessoas que ouvem o A Tarde é Nossa na Rádio Liberdade, elas podem observar que nós temos lá na rádio, nós temos o assunto do dia, que é de manhã cedo, né? No Manhã Legal, e no final da tarde também. Já no A Tarde é Nossa é alguma coisa mais ou menos diferenciada, porque eu nunca falo o assunto do dia é esse, não. O assunto da nossa reflexão é esse. Se você tem uma situação, uma historinha que você pode contar pra gente, de repente, que está de acordo com a nossa reflexão de hoje, né? Um sofrimento que você passou por ele, que você conseguiu superar, conta a história pra gente, é uma carta. Só que uma carta através do áudio do WhatsApp, né? Que muitas vezes chegam bem grandes, às vezes a gente tem que infelizmente editar porque o tempo no rádio é corrido. Sim, é rápido, né? Então assim, as coisas foram aprimorando com a tecnologia. Naquela época a gente lia a carta, hoje a gente ouve o áudio do WhatsApp. Então eu acredito que o ouvinte ele continua fazendo a mesma coisa no rádio, porém de forma diferente. O feedback de hoje é mais rápido que antigamente. Antigamente, depois que você lê a carta de um ouvinte, esse ouvinte mandava outra carta te agradecendo, alguma coisa assim? Às vezes ele ligava, porque tínhamos as participações também ao vivo, através do telefone, né? E o que era muito complexo é porque, às vezes, como o programa era um programa de 2 horas, a gente lia uma carta por dia. Então, às vezes, você estava ali com 50 cartas na fila e não podia atender todo mundo dentro do prazo de um mês, por exemplo, né? Hoje, não. Você tem aquele determinado assunto em um dia, se a pessoa te manda ali 20, 30, 40, 50 áudios, você faz. É claro que a gente tem que filtrar, infelizmente fica um áudio sem ouvir, né? Mas você tem uma condição de atender mais ouvintes num programa, né, específico, num determinado dia, o que a gente não conseguia anteriormente. E você acha que essa forma de você trazer um pouco da psicologia dentro da sua locução é o diferencial da Cláudia Gandra entre os outros locutores? Não sei. Eu acho que o diferencial da Cláudia Gandra é que a mesma Cláudia Gandra que você está vendo aqui é a Cláudia Gandra que está dentro do estúdio. Eu sou a mesma pessoa do tempo todo. Não é um personagem, né? Sabe? Tipo assim, se você me encontrar na rua, eu vou falar com você da mesma forma que eu tô falando no rádio. Porque às vezes as pessoas botam uma máscara para fazer aquilo, às vezes é até necessário, né? Mas eu não sei se porque eu sempre, assim, graças a Deus, consegui trabalhar no meio de pessoas que eu tinha muita facilidade para me comunicar, eu nunca precisei usar máscara. Então a mesma Cláudia que você vai encontrar aqui, você vai encontrar nos bastidores da rádio, você vai encontrar no supermercado. Entendeu? É a mesma Cláudia. Eu não sei, eu acho que o diferencial da Cláudia Gandra é esse. E por isso é muito querida, né? As pessoas gostam muito de você, né? Deu tão certo. Deu tão certo, né? Você sempre recebe
áudios, todas as pessoas, às vezes, que vê a gente na rua, né? Cláudia Gandra gosta de você. Como que você recebe assim, esse carinho dos ouvintes, do público que te acompanha nas redes sociais? Como é pra você ver esse tanto de gente gostando do seu trabalho? Olha só, eu vou te confessar que eu tenho medo. Vou te confessar que eu tenho medo. Então, às vezes, eu tenho medo pelo seguinte, eu vou te explicar por quê. Porque a gente, né, quando eu falo a gente, eu falo os locutores de rádio, vou falar como um todo. Aliás, não só locutores de rádio, às vezes atrizes, atores, nós somos pessoas humanas, como qualquer pessoa. Né? Então, assim, nós temos problemas, a gente sofre, a gente ri, a gente chora. Né? Tem dia que você tá, digamos assim, triste demais, tem dia que você tá azedo, tem dia que você tá xingando, tem dia que você tá sorrindo, né? E às vezes eu acho que o rádio, tanto o rádio quanto a TV, eles dão assim um glamour muito grande para as pessoas que estão atrás do microfone e um glamour que na realidade a gente não tem. Entendeu? O único glamour que na realidade a gente tem é o privilégio de estar falando para mais de 160 mil pessoas por minuto, igual é o caso do rádio aqui em Belo Horizonte. Mas nós somos humanos e às vezes as pessoas veem a gente, assim, as pessoas ficam tão... digamos assim, lisonjeadas de estar perto da gente, né? E não, a gente tem defeito igual qualquer pessoa, né? Cláudia, você é maravilhosa, não é pra tanto, sabe? Por que não? É pra tanto sim, galera, ela é maravilhosa sim. O ambiente mudou porque ela tá aqui. Ela arrasa. Então, assim, eu vejo dessa forma, o meu medo é esse, entendeu? Então, às vezes, quer ver uma coisa que... não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com rádio, mas às vezes eu vejo, e eu também não estou querendo tirar o glamour de ninguém, eu vejo as pessoas tratando, digamos assim, um cantor como se fosse Deus. Deus, exatamente. E para mim não é. Sim. Deus para mim é Deus. Né? E para mim, o meu maior ídolo é Deus, é Jesus Cristo, entendeu? O meu maior ídolo. E assim, às vezes as pessoas vangloriam demais os ídolos, que na realidade não são, gente, a gente tá aqui de passagem, né? Eu não sou do rádio, eu estou no rádio, porque eu vejo a minha profissão mais como uma missão, eu vejo o toque de reflexão como uma missão. Quando as pessoas falam, as suas mensagens, gente... não são as minhas mensagens, são mensagens que Deus traz até mim para que eu possa levar até as pessoas, porque de alguma forma vai estar ajudando alguém, entendeu? Então eu tenho como uma missão e peço a Deus que nunca tire isso do meu coração, porque para mim é uma missão, né? E peço a Deus que eles, enquanto eu estiver no rádio, né? Porque eu já deveria ter aposentado, mas não consegui sair. Diga-se de passagem, enquanto eu estiver lá, que Ele não mude os meus pensamentos, porque um dos maiores problemas que eu vejo dentro do rádio, dentro da televisão, no meio da comunicação, infelizmente, é a vaidade das pessoas. O ego, né? Exatamente. Cláudia, isso que você falou foi muito necessário, né? O que você faz assim para manter seus pés no chão e não deixar isso subir na sua cabeça? O ego, o estrelismo, porque no meio de comunicação isso é muito natural, isso é muito normal. Sim, no meio de comunicação e em muitas profissões, isso, né? Muitas outras. Essas são mais glamour, tem mais glamour, vamos dizer assim. Na verdade, eu procuro Deus, Thalita. Procuro Deus em todo momento da minha vida. E sei que eu estou aqui de passagem, que eu estou no rádio de passagem, que enquanto Deus permitir, eu estarei no rádio, enquanto Deus permitir, eu estarei nessa vida. A minha vida pertence a Deus. Entendeu? Por mais que eu ache que eu sou dona do meu nariz, que eu tenho uma casa, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Na verdade, eu não tenho nada. Né? Porque quando a gente morre, já não leva nada com a gente. Né? Então, eu estou aqui cumprindo uma missão. E a missão que Deus quis que eu cumprisse foi através do microfone da rádio, né? Tanto é que eu tenho 38 anos que eu estou fazendo isso, nunca fiz outra coisa a não ser isso, a não ser dentro do meio de comunicação, né? Eu sempre tive um sonho muito grande de dar aula, até cheguei a fazer umas pós aí, graduação para poder atuar nessa área, né? Mas assim, e pedir a Deus sempre, se Ele não respondeu... é porque eu tinha que ficar onde eu estou. Então, enquanto eu tiver, eu quero que Ele siga comigo, né? E que todos os dias eu possa me policiar para que essa vaidade, para que meu ego fique bem longe de mim. Tá certo. Ô Cláudia, você já sofreu preconceito, alguma coisa assim, assédio na sua função? Como
Assédio? Não. Eu já sofri muito preconceito por ser mulher em rádio, em cidade de interior e nova demais. Então, como a gente é muito visado, né? Isso aí é uma coisa que a gente não pode negar. Eu realmente sofri assim, muito preconceito, mais por parte das mulheres. Mas achei que depois que eu cheguei aqui em Belo Horizonte e que com o passar do tempo a cabeça das pessoas foi abrindo, né? Até porque é a ordem natural das coisas, né? Tem que se aprimorar, né? Eu não posso me queixar desse tipo de preconceito aqui em Belo Horizonte, não. Mas no interior eu sofri sim. Por parte de colega de trabalho, você acha que era maior também no interior? Tipo assim, o pessoal olhar meio assim, será que ela vai dar conta? Não, eu fui uma pessoa muito feliz dentro do rádio com relação aos colegas que eu tive, sabe? Eles sempre acreditaram em você? Sempre, sempre, sempre. Eu fui uma pessoa muito abençoada mesmo, porque eu sempre tive pessoas que gostavam muito de mim no ambiente de trabalho. Se não gostavam, também não deixavam transparecer aqui. Transparecia tanto. Mas eu não sei se... Talvez seja porque eu sou uma pessoa muito fácil de conviver, né? Sim. E às vezes num primeiro momento, talvez por a gente estar em rádio, esse tipo de coisa assim, as pessoas olham a gente meio que diferente na hora que chega, assim, mas quando convive ali uma semana, já vê que não tem nada daqui. Já flui, né? Já flui. Já flui, já acaba, já acaba. E você já trabalhou em TV também, né, Cláudia? Não foi só em rádio, ficou 5 anos, né? Na Band. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua experiência em televisão. Então, eu era bem novinha, né? Eu usava um cabelo curtinho, assim, acho que era moda aquele trem na época, a gente ficava querendo imitar Fátima Bernardes, Sandra Nemery. Ai, quem somos nós? Mas, enfim, tinha um programa Circuito Industrial, era uma produção independente da TV Bandeirantes na época, e a gente gravava o programa toda semana, ele ia ao ar aos sábados, pela manhã. Eu era âncora do programa, né? E durante 5 anos eu fiquei. Na verdade, eu só saí porque o produtor do programa faleceu, né? Era o Paulo na época. Ele faleceu, mas assim, foi uma experiência muito bacana que eu tive com a TV. Mas assim, nada que me fizesse desistir do rádio para ficar só na TV. Eu sempre acho que o rádio é algo muito dinâmico e é uma coisa que realmente está no meu sangue. Você tem uma paixão pelo rádio, tem uma né? paixão. Tem algum outro programa que você gostaria de fazer, tipo um TV ou streaming, já que você já trabalhou tanto em rádio, tanto trabalha no rádio, já trabalhou na TV? Tem algum outro tipo de programa, algum outro formato que se chamasse? Não sei, eu não tenho assim, digamos assim... Seria legal fazer isso? Seria legal fazer isso? Eu acho muito por bacana. Exemplo, você teria vontade? Um encontro com Cláudia Dantas. Que deu com Fátima Bernardes, ela saiu agora, né? Vai vir a Patrícia Poeta, mas você imaginaria fazendo? Eu acho que eu dou mais certo com a Ana Maria Braga. eu acho que eu daria mais certo num programa de, digamos assim, de culinária. É mesmo? Sabe? Da dona de casa. Eu acho que de repente poderia dar certo alguma coisa nesse sentido. Eu gosto muito de culinária, né? E assim, algo de culinária, mas que logicamente a gente pudesse falar de outras coisas também, né? De ser humano, das coisas que a gente convive aí no dia a dia, né? Aí, não sei, acho que seria mais ou menos nessa linha. Falar com pessoas sobre pessoas. Exatamente, exatamente. Todo bom comunicador, Cláudia, eles falam que começa em rádio, né? Sim. Você acha que rádio é uma escola para quem quer se tornar um bom comunicador? Acho. Por quê? Eu acho que rádio, na verdade, vamos lá, eu acho que rádio dos anos 80, 90 era uma escola de rádio, sabe? Eu acho que quem viveu o rádio naquela década de 80, na década de 90, viveu, assim, digamos assim, o glamour do rádio, a melhor época que o rádio teve. Foi dos anos 80 para 90. Dos anos 80, 90. Não que hoje não existam grandes compositores e grandes cantores, mas eu acho muito mesmo, eu acredito muito mesmo que a década de 80 e 90, onde nós vivemos o rádio, ele trouxe assim muito da música popular brasileira, muito da música internacional, entendeu? Então, quem viveu aquela época, ouviu, naquela época, né, principalmente dentro do rádio, ouviu as melhores melodias, entendeu? Conviveu com a melhor parte, digamos assim, da composição, da criação da música popular brasileira e também da música internacional. Né? Nós tínhamos naquela época o Michael Jackson, muito novo, a Madonna. Só fera, né? Exatamente. Né? E tivemos também os feras da comunicação do rádio.
Tanto é que muita gente que viveu a década de 80 e 90 no rádio ainda está no rádio. Né? E naquela época, o que acontecia? A gente, é como eu falei no início aqui, a gente tinha que se virar nos 30. Tipo assim, você precisa aprender tudo aqui, porque não tem quem faça. Hoje não. As coisas são bem ramificadas, bem direcionadas dentro do rádio. Você não precisa, digamos assim, se virar em 15, né, simplesmente para chegar e fazer uma locução. Você vai chegar, igual eu faço hoje, entra para o estúdio, liga o microfone, né, é tudo informatizado, melhorou a vida da gente demais da conta. Ficou mais prático. Né? E tipo assim, cada macaco no seu galho, tem cada um em cada setor. Então você pega as coisas bem mastigadas. Naquela época já não tinha produtor. Né? A gente chegava com, já ia na discoteca, tinha época que já não tinha nem programador numa rádio interior, você chegava, entrava na discoteca, você tinha que ir ali dentro de uma estante, que os discos de vinil, eram organizados por ordem alfabética, você pegava ali aquela pilha de disco de vinil, aquilo ali você saía carregando para dentro do estúdio e selecionava música por música, você tinha que colocar no ponto. Então assim, de certa forma você aprende a ser um DJ, entendeu? Hoje não. Hoje as coisas são... Hoje DJ é no botão, né? Você acha que é mais fácil hoje, então? Nossa, mãe! Muito mais, Muito né? mais. Porque a maioria dos DJ também, se for pra ver, não sabe mexer com vinil. Você não chegou a pegar a época das novelas no rádio, não chegou? Não peguei as novelas no rádio. Na verdade, quando eu entrei, as novelas no rádio na minha cidade, João Molevade, elas estavam acabando. Mas eu peguei a época da fita de rolo. Eu peguei a época das cartucheiras, eu peguei a época dos MDs. E as cartucheiras eram algo, assim, bem engraçados, porque primeiro a gente rodava os comerciais na fita de rolo. Né? Vai ter gente que nem vai saber o que é isso. Mas a gente rodava os comerciais na fita de rolo. Depois, esses comerciais passaram a ser veiculados através de uns cartuchos. E esses cartuchos, às vezes, a gente no ar, ao vivo, eles embolavam dentro da cartucheira. Era comum acontecer isso. Sim. Né? Então a gente tinha que, tipo assim, se virar com aquilo ali. Embolou, você liga o microfone e fala alguma coisa, né? Pra poder conseguir driblar aquele instante ali. Hoje não, hoje é tudo informatizado. Você recebe tudo muito mastigado ali no computador, né? Você só tem que se preocupar com aquilo que você vai falar. É por isso que eu falo, é algo que é de responsabilidade muito grande, né? E que você tem que saber e se preocupar com aquilo que você vai falar. Assim, você não tem outra coisa para fazer a não ser operar um computador. É muito fácil, sabe? Muito fácil mesmo. Antigamente, eu acho que a pessoa para entrar para o rádio, ela tinha que ter, digamos assim, é claro que tudo se aprimora, tudo que você quer aprender na sua vida, você é capaz, né? A mente humana ela é bem ampla. Mas assim, eu acho que a pessoa tinha que vir com um certo dom. Hoje em dia não, se você tem uma noção pequenininha, você consegue. Hoje em dia você consegue fabricar mais. Sim, você consegue colocar a pessoa fazer, igual você falou, antigamente você fazia 15 funções. Sim. Hoje em dia a pessoa faz uma só, se você fazer uma só, meia boca bem arrumadinha, dá pra fazer. Então eu acho que a diferença de antigamente é que você aprendia tudo. Então você já chegava na frente sabendo o que estava acontecendo. Tanto na frente, tanto atrás. Não tinha aquela muita surpresa. Gol, né? Exatamente. Era os dois, atacante e goleiro ao mesmo tempo. Porque naquela época, por exemplo, a gente entrava pro rádio, na empresa todinha nós tínhamos, digamos assim, 9 funcionários. Hoje nós temos 9 locutores, além de toda uma equipe por trás da gente. Equipe gigante, né? Entendeu? Então assim, se vira nos 30... naquela época era se vira nos 30 mesmo. E hoje eu fico, às vezes eu acho até engraçado, porque às vezes as pessoas querem, tipo assim, digamos, vou botar um programa aqui um pouco mais complicado para deixar o locutor mais atento ao que ele está fazendo, mais quieto dentro do estúdio. Gente, que ilusão. Esse povo que tem muito tempo, na época lá do disco de vinil, que se o disco acabasse, passava para outra faixa. A gente botava faroeste caboclo e ia passear dentro da rádio, porque a gente não faz isso hoje. 15 os negócios minutos. bem mais fácil pra gente. Entendeu? Com faroeste caboclo a gente almoçava. Quando não era isso, era Metal Contra as Nuvens lá do Legião Urbana. Tinha a música do Pink Floyd, né? E era a época de disco de vinil. Hoje as coisas são muito mais fáceis. Entendeu? Muito mais fáceis. E eu acho também que a cabeça do ser humano, ela evoluiu com isso. Ela evoluiu com isso. Até a pessoa que está entrando para o rádio hoje, ela consegue encontrar um monte de estratégia para, digamos assim, se dar bem na profissão mesmo. Né? É mesmo? Você notou que mudou muito do ouvinte de antigamente pro ouvinte de agora? Tipo... Não.
Continua do mesmo jeito? Continua do Não. mesmo jeito? Eu acho que o ouvinte que é apaixonado com rádio, ele é o mesmo daquela época. Apaixonado. Assim, não, digamos assim, não é aquela pessoa da década de 80 que veio pra cá, né? E tipo assim, envelheceu ouvindo rádio. Não é isso não. Eu acho assim, hoje o jovem que gosta de rádio, por que ele gosta de rádio? Porque ele teve um avô, um bisavô que gostava do rádio. Entendeu? Ele teve os pais que gostavam do rádio. Então ele aprendeu aquilo ali dentro do ciclo familiar e veio com aquilo de outras gerações. Entendeu? Então, por mais que a gente ache que não, a gente se parece demais com os nossos pais. Por mais que você vire e fale assim, eu não vou imitar minha mãe, não vou imitar meu pai em nada. Não se engane não, porque em todos os momentos da sua vida, você traz alguma coisa com você. É verdade. Entendeu? Então, tudo que você viu, por mais que você queira sair fora daquilo, você não sai. Porque é algo que está enraizado dentro de você. Então, eu acho que o ouvinte... É lógico que vieram as tecnologias, né? O tipo de música de hoje é bem diferente, né, daquela época. Naquela época, eu acho que o rock brasileiro era muito mais valorizado do que hoje, né? Sim. Quase não se ouvia o sertanejo em rádio, né? Eu fui conviver com o sertanejo em rádio FM depois de muitos anos que eu já estava no rádio e aqui em Belo Horizonte. No interior, por exemplo, eu toquei música sertaneja na rádio AM. Em rádio FM era muito pouca coisa, às vezes de madrugada, né? Porque aquela época era bem direcionado aí ao público que gostava do rock brasileiro, que naquela época realmente era muito bom, que era a época do Legião Urbana, Capital Inicial, Barão Vermelho, uma série de coisas aí que nós vivemos. E hoje, graças a Deus, né, nós pudemos aí ver essa, digamos assim, essa mudança do meio musical, onde a gente também pode prestigiar outros ritmos, como é o caso do sertanejo, e que são músicas de raízes da época dos nossos avós, dos nossos pais. Né? Você acha que a internet rouba um pouco a audiência da rádio? Das rádios? Por quê? Porque hoje em dia você pode colocar a música ali no YouTube ou nas plataformas e ouvir aquela música, né? O que você acha que um locutor, um apresentador lá precisa fazer para trazer esse público de novo a ouvir a rádio? Eu acho que para quem gosta de rádio, a internet facilitou. Porque antigamente, para você ouvir um rádio, você tinha que ter o rádio, ou para você ligar na energia, ou aqueles radinhos de pilha. Hoje em dia, para você ouvir o rádio, você pode ligar a internet, né? Ou você entra lá no site da rádio, enfim, aplicativo, uma série de coisas. Então, a pessoa que gosta de ouvir rádio, eu acho que ela teve uma facilidade, assim, muito grande com o advindo da internet. Agora, eu vejo também que as pessoas que deixam de ouvir rádio para ficar ouvindo música, digamos assim, nos aplicativos de música, né, que nós temos muitos, são pessoas que realmente estão direcionadas para aquilo. Porque a pessoa que gosta de ouvir rádio, ela não quer ouvir só a música, ela quer ouvir a comunicação do locutor, do comunicador que está ali no horário, ela quer ouvir notícia, né? Ela quer ouvir o que está acontecendo ali no mundo do rádio, é um todo, entendeu? Então, assim, eu acho que a internet facilitou muito esse tipo de coisa. Agora, eu acho que junto com isso tem que vir a criatividade dos proprietários das empresas, né? Dos próprios comunicadores, das pessoas que estão nos bastidores, dos produtores, né? Todo aquele pessoal que está ali por trás de quem está comunicando. Porque antes da gente chegar, abrir o microfone e falar alguma coisa, tem um trabalho muito grande de uma equipe atrás da gente. Sim. Né? Tudo tem que ter sido pensado, porque a pessoa tem que saber que ela não vai chegar em qualquer emissora de rádio, abrir o microfone e falar o que ela quer, nem sempre é isso. Né? Ela tem que respeitar as regras da empresa que ela está trabalhando nela, né? E todas as empresas têm regra. Tem isso você não pode falar, isso você não pode falar, isso você não quer falar, mas você vai falar. Porque isso é regra da empresa. Mesmo que não seja a sua opinião, mas tem que seguir a linha política da empresa. Exatamente. Então, assim, tudo são regras. Eu vejo a internet... mas na rua tem regra. Tem gente que às vezes não gosta muito de seguir regras. Sim, sim. Igual você falou de rádio, que eu mesmo, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu ligo o rádio não para escutar a música. Eu não gosto de escutar a música no rádio. Quando eu coloco na rádio, eu gosto de escutar o locutor falando. Sim. Que acho que é o que deixa, sei lá, que mexe aquela magia na gente. Meu pai também sempre foi muito disso, e sempre passou isso muito pra gente. Então as rádios que a gente escutava sempre foram rádios que tinham locutor mais falando do que musicalmente falando. Certo.
Acho que hoje em dia, igual você falou, do pessoal do Spotify, o pessoal que gosta mais de músicas vai mais pro lado dos aplicativos. Sim, sim. O pessoal que quer escutar mais uma boa conversa ou alguma coisa sobre pessoas, procuram, tipo, no seu caso, procura você que tá lá com a cartinha, te dá um feedback ali no ar. Exatamente. Nas redes sociais, o pessoal que te escuta no rádio chama às vezes também nas redes sociais também pra te dar um feedback? Como é que é isso? Constantemente, Instagram, tem o canal do YouTube, mas o YouTube a gente não, tipo assim, eu não uso muito, eu pessoalmente não uso muito. É mais assim, o Instagram, que automaticamente quando você posta alguma coisa ali, ele vai automaticamente pro Facebook, né? Uhum. E as pessoas acabam interagindo, às vezes chamam... No seu Instagram, o pessoal vai direto lá no seu direct? Vai no direct, né, para saber alguma coisa. Muitas vezes não é com relação à rádio, não. Eles costumam a perguntar coisas mais relacionadas à psicologia. Ah, meu filho está com um problema assim, assim, assim. O que você acha que pode ser? O que pode ser feito? Alguns conselhos mais ou menos assim nesse sentido. Falam muito de rádio, né? Até porque a maioria dos seguidores que a gente tem é ouvinte de rádio. Mas como tem o toque de reflexão, tem essa coisa mais direcionada para a psicologia, e eles têm aquele canal ali para, tipo assim, consultar um profissional de forma gratuita, eles aproveitam e de forma correta. Né? Aproveita e fala seu Instagram pra galera. @Cláudia Gandra. E no YouTube? @Cláudia, aliás, o YouTube não tem um arroba, Cláudia Gandra. Só Cláudia. Só Cláudia. Você acha que a locução mudou muito hoje em dia? Antigamente, os locutores tinham uma voz mais forte, mais impostada. Hoje em dia não tá tanto assim. Não, eu acho que antigamente, quando tipo assim, você pensava num locutor de rádio, você imaginava sempre aquela pessoa com aquela voz grave, pesada, não é? Um bonitão. Tem isso também. Às vezes, quando você ouve a voz pelo rádio, você nossa, eu preciso ir lá conhecer essa pessoa. Quando você chega lá, né? Se frustra. Eu acho que naquela época que eu comecei a fazer rádio, os grandes radialistas tinham sim a voz assim mais pesadas, com um grave mais acentuado. Eu acho que hoje mudou muito esse tipo de coisa, né? Porque às vezes a pessoa tem o dom da comunicação, mas ele não tem aquele grave na voz, aquele vozeirão. Mas são assim excelentes comunicadores. E a gente vê isso a todo momento no rádio, não só aqui em Belo Horizonte, né? Mas como em rádio, muitas emissoras de rádio de interior também. Na verdade, de repente, eu acho que talvez essa questão da voz possa ter mudado com o tempo. Eu acho que o rádio, um período, ele passou muito assim, digamos, muito jovem, com pouca comunicação, as emissoras de rádio FM. Né? A comunicação era mais direcionada à hora certa, nome de música, e aquela coisa mais jovem mesmo. Eu acho que atualmente, dos anos de 2010, talvez... Não sei se 2010, de uns tempos para cá, eu não tenho como te precisar a época, mas eu vejo que tem mudado muito. Eu acho que as pessoas elas estão investindo mais em comunicadores, mesmo em rádios FM. Então, quer dizer, em rádios FM, né? Porque hoje as AMs elas estão praticamente fora de operação, né? Então, assim, eu acho que a comunicação, quando ela é bem feita, quando o locutor tem preocupação com aquilo que ele vai falar, que ele tem zelo pelas coisas que saem da boca dele. Eu acho que ele é muito bem quisto, muito bem aceito no rádio, né? Porque existem pessoas que falam muito, mas ficam correndo em volta daquilo que se falou, ou seja, fala muito e não fala nada. Né? E existem aqueles comunicadores que falam pouco, mas são concisos nas coisas que estão dizendo. Entendeu? Então eu acho que mudou nesse sentido. Eu acho que agora... nós estamos assim meio que voltando naquela época antiga, onde o locutor de rádio era um comunicador, né? Aí nós passamos um período bem amplo, assim, convivendo com os locutores de rádio, e agora eu acho que estamos retomando essa questão da comunicação ali no rádio, porque as emissoras também precisam permitir, né, que as pessoas que estão atrás do microfone possam ser comunicadores. Isso aí vai muito da regra da empresa, né? Porque existem empresas também que não aceitam. Você vai ser locutor, você vai falar o que, digamos assim, o que é necessário, pronto. Entendi. É quase um leitor de TP, né?
Exatamente. Só lendo, às vezes você tá passando. É. Você ainda, tipo assim, você tem que dar que o pessoal também às vezes cobra também, às vezes, se é certo posicionamento. No seu caso, o pessoal cobra algum posicionamento sobre alguma coisa que está em alta na mídia, tipo agora aborto, ou preconceito, né? política, que está esse embate, tipo direita, esquerda. O pessoal te cobra também isso? Posicionamento. Um posicionamento, Não, defender uma causa, essas coisas? Não, na Liberdade hoje não. A gente não tem esse tipo de cobrança. Mas a gente também não tem aquela liberdade de tipo assim, ir falando o que quer. Entendeu? Se a minha posição política é essa, eu vou mostrar para os ouvintes que a minha posição política é essa, que eu penso dessa forma. A gente não tem essa liberdade. Porque é uma emissora musical, né? E é algo que, pelas regras da empresa, não é permitido. Né? Agora, esses outros temas que você disse com relação a aborto, essas coisas do dia a dia, normalmente elas são abordadas através do toque de reflexão, entendeu? Então, assim, uma ou outra opinião a gente acaba dando, né? Desde que não se discuta algo que vá gerar, ao invés de gerar um certo conhecimento para o ouvinte, vá gerar conflito, digamos assim. Entendeu? Até porque eu pessoalmente, né, saindo um pouquinho aí da regra da empresa, eu estou falando por mim, nem por eles, eu prefiro me ater às minhas preferências políticas, né, de futebol, de religião, porque eu acho que essas coisas, na minha opinião, são coisas que eu preciso debater comigo mesmo e com pessoas que estão mais próximas de mim na convivência diária. Entendeu? Não que o ouvinte não esteja, mas o ouvinte não é obrigado a concordar com as coisas que, de repente, eu acho que são certas. Sim. Entendeu? E como não pode faltar uma polêmica aqui no Pod Face to Face? Momento polêmica no Pod Face. Você já passou por muitas rádios, né? Tem alguma que você não voltaria? Não, tem não. Todas você... Todas elas eu voltaria, graças a Deus. Deixei grandes amigos, né? Deixei grandes amigos. É lógico que, à medida que você vai vivendo, existem algumas empresas, e eu acho que não é só rádio, que você tem uma afinidade maior, né? Eu acho que nos meus 38 anos de rádio, a afinidade maior minha foi com a Rádio Liberdade. Entendeu? Se eu tivesse que voltar para João Molevade, eu trabalharia em qualquer uma das emissoras de rádio lá tranquilamente. Sim. Entendeu? Se eu tivesse que voltar para a Rádio BH também, tranquilamente eu trabalharia lá. Mas assim, eu acho que com relação, tipo assim, alguma coisa, alguma empresa que você teve na sua vida, que você teve mais afinidade, é a Rádio Liberdade. Não é porque eu estou lá agora, Sim. mas é porque o tipo de convivência, também foram muitos anos, né? Exato. Eu fiquei 27 anos, é um casamento, não é? Eu fiquei 27 anos da primeira vez, aí saí agora há 2 anos mais ou menos, com a intenção de aposentar. E aí foi o que eu fiquei dizendo, eu falei, gente, não tinha um dia sequer que eu não sonhava com rádio, não sonhava só com Rádio Liberdade, eu sempre me via dentro de um estúdio, entendeu? Sonhava com as pessoas ali de dentro da rádio, né? E às vezes eu me via dentro do estúdio da Rádio Alternativa, mas as pessoas que estavam lá comigo eram as pessoas da Rádio Liberdade, era uma coisa louca. Eu fiquei 1 ano e meio, assim, todos os dias sonhando com rádio, e ao mesmo tempo na expectativa de aposentar. Aí não aconteceu. Você não precisa voltar, então. Exatamente. Deixa eu ficar até quando Deus falar que eu tenho que ficar quieta. É isso. Então vamos para um bate-bola, Claudinha. Vamos. Então tudo que eu te perguntar, você fala o que vier na cabeça. Agora é o momento de colocar ela na parede. Um medo, Claudinha Alcântara. Medo de envelhecer. Um sonho. Ai, morar no litoral. Eu nunca. Eu nunca? Eu nunca negocio meus valores. Eu sempre. Eu sempre amo todo mundo que está do meu lado. Família. Família, eu acho que é o alicerce de tudo. Uma mania. Uma mania? Ai. Uma mania, não sei. Fé. Muita em Deus. Uma lembrança. Do meu pai. Maior realização. Maior realização? Eu estar aqui no rádio. Acho que não tem maior realização. Não sei. Maior decepção. Maior decepção? A gente tem muita decepção com as pessoas, né? A minha maior decepção é com o ser humano. Não vivo sem.
Não vivo sem minha filha. Um ídolo. Deus. Redes sociais. Instagram. O que você diria para a pessoa que está começando na comunicação? Se você gosta da comunicação, vá em frente. Não ache que você vai ganhar rios de dinheiro, porque você não vai. Bem na lata. Agora, tem que gostar, porque você precisa saber que no rádio, eu tô falando do rádio, viu, gente? Falando da televisão, nem dessas grandes esferas da comunicação aí que você vê constantemente na Rede Globo com altos salários, não. Tô falando do rádio, você que tá querendo entrar pro rádio. Vá gostando, porque você vai ter que trabalhar sábado, domingo, feriado, Natal, Réveillon, Carnaval. A gente não tem feriado. Então, se você gosta, você faz da melhor forma possível. Se você não gosta, é melhor você nem ir. É igual qualquer profissão. E não vá iludido achando que é um glamour fora do normal, porque não é. É uma profissão como qualquer outra, não é brincadeira. Você entra pro rádio, você tem que ter responsabilidade com as coisas que você vai fazer. E você não sai de casa, não é para brincar, é para trabalhar. Um comunicador referência. Comunicador referência? Nossa, tem muitos, viu? Gosto muito, muito, muito mesmo do Joênio Martins. E o que a Cláudia Gandra falaria para a Cláudia Gandra? Que a Cláudia Gandra? A Cláudia Gandra falaria para a Cláudia Gandra o seguinte: se você tivesse ouvido a metade das coisas que sua mãe te falou quando ela era viva, você estava muito melhor hoje. E no Face to Face, que é um recadinho que você dá direto pro público, pode falar o que você quiser, a câmera é sua. Nossa, gente, o que eu tenho a dizer é que eu estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês, né? Que Deus abençoe o trabalho de vocês muito, né? Amém. E que vocês nunca desistam do sonho de vocês, que pode estar difícil, pode estar complicado, mas a gente tem que levantar, sacudir a poeira e ir em frente, porque é assim mesmo, a vida de ninguém, a vida de ninguém são mil maravilhas, né? A minha nunca foi. Houve momentos em que, eu até nem comentei aqui, mas houve momentos em que eu estive em Belo Horizonte, houve momentos em que eu não tinha nada para comer, e eu tive grandes pessoas do meu lado que me ajudaram muito, e são pessoas que eu nunca vou esquecer, e que o rádio é a minha família, e todas as pessoas que eu convivo dentro do rádio, não só os profissionais, mas os ouvintes, são uma família que de repente eu nunca tive, porque a minha família é muito pequena, né? Então todos vocês são da família e podem ter certeza, isso não é da boca para fora, nem... Eu tô falando o que tá no coração, porque é assim que eu vivo. Cláudia, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, viu? Passei a te admirar ainda mais. Muito sucesso para você, que você continue aí brilhando e trazendo essas reflexões para todos os ouvintes, para todas as pessoas que admiram você. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudia. A gente agradece. E só fala o horário que você tá no rádio pra galerinha aí. De 14 às 17. 92.9. Se liga lá. Vou colocar aqui as redes sociais delas aqui embaixo na descrição do vídeo. Galerinha, fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem. É nóis, tamo junto. Tamo junto.